Bom, então sejam mais uma vez bem-vindos à nossa pré-jornada, que foi organizada com muito carinho por toda a comissão organizadora da jornada e também pelos núcleos Litoral Norte e São Leopoldo, representados então pelas coordenadoras Raquel Dickel e Elisângela Múria. Então, preparamos, né, esse evento para a gente poder continuar aquecendo as nossas discussões para a nossa jornada, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro, intitulada, então, Exclusão e Segregação, o Risco à Subjetivação, e esperamos todos vocês para a gente poder continuar, então, lá em outubro, as discussões, né, e o início que a gente vai dar hoje. Então, ao longo do evento, do ano, né, nós tivemos vários eventos, pontos de vista temáticos que nos ajudaram, né, a pensar, a refletir, poder debater sobre os temas, né, da jornada, então pertinentes sobre a exclusão, sobre a segregação, o traumático e outros temas também que nós não vamos poder dar conta, né, nos dias 15 e 16, então. Então, para a gente poder dar um início, né, à nossa pré-jornada, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a comissão organizadora da jornada. É um time bem grande aqui, mas espero não esquecer de ninguém, a Carol Cassal, a Hanna Ferreira, a Ana Paula Reis, a Vitória Justin, a Renata Fedrizzi, a Melina Grassotti, e acho que eu falei da Carol também, mas agradecer a todas vocês pelo empenho, a dedicação, né, o trabalho que a gente vem fazendo desde então o ano passado, né, agora cada vez mais, para poder tornar esse evento possível. E eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa vice-presidente, Ângela Becker, para falar algumas palavras iniciais. Ângela, a palavra é contigo. Boa noite a todas e todos. Então, é um grande prazer estar aqui hoje para dar as boas-vindas a vocês, né? Juntamente com a comissão organizadora da jornada, representada pela nossa diretora científica, Pamela Bratkovski, e pelas coordenadoras dos núcleos regionais do Litoral Norte e de São Leopoldo, Elisângela Múria e Raquel Dickel, que organizaram, né, essa atividade preparatória para a nossa Jornada Bienal 2021. E também em nome de toda a diretoria da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Nessa noite e amanhã nós teremos uma prévia, né, da nossa Jornada Bienal, que se realizará nos dias 15 e 16 de outubro, intitulada Exclusão e Segregação, um risco à subjetivação, onde discutiremos temas como os movimentos migratórios, racismo, população em situação de rua, desamparo e vulnerabilidade na infância, sexualidades e gênero. Temas que a psicologia deve se debruçar e aprofundar para que possamos avançar e contribuir com nossos conhecimentos, seja nas políticas públicas junto à comunidade, no âmbito social e frente ao sofrimento humano. Precisamos falar e colocar luz às situações de apagamento e de invisibilidade, para que possamos viver numa sociedade mais humana. Portanto, desde já, convido vocês a participarem da nossa jornada em outubro. Ao longo deste ano, realizamos diversas atividades preparatórias para a jornada, pensadas e muito bem preparadas pela diretoria científica e comissão. Neste momento, daremos início à nossa pré-jornada. Momento que oportuniza o debate acerca da exclusão, da invisibilidade, da vulnerabilidade, do desamparo e seus efeitos na constituição e subjetivação do sujeito psíquico. Quero agradecer às convidadas e convidados, né, Guilherme Libardi, Cristiane Salvadori, Adriana Muhammad, e as integrantes do Comitê de Psicologia e Cultura da Sociedade, coordenado pela colega Luciana Lara, que, por estarem dividindo e compartilhando, né, as suas experiências, estudo e conhecimento. Que este momento de debate se abra para novos questionamentos, inquietações e trocas,
que nos sintamos convocados e instigados a sair da zona de conforto para nos implicarmos mais com as questões que serão abordadas hoje, amanhã e aprofundadas na nossa jornada, buscando mais conhecimento acerca dos temas propostos e suas implicações psíquicas. Que saímos daqui com um gostinho de quero mais. Obrigada e uma ótima noite a todos, a todas e todos. Obrigada, Ângela, pelas palavras. Vou passar então agora para a Hanna, que é da comissão organizadora da jornada, que vai falar um pouquinho da nossa programação. Boa noite, gente. Tenha uma ótima noite, um ótimo começo de pré-jornada para a gente. Vou falar um pouquinho sobre o cronograma. Como já foi falado o título e um pouco dos temas, eu vou falar como é que vai ser o nosso começo da sexta e do sábado, que vai ocorrer dia 15 e dia 16 de outubro. No dia 15, na parte da manhã, das 9 às 11h30, vai acontecer os temas livres. Os temas livres ainda estão sendo selecionados, mas em breve a gente vai passar as informações e os títulos para vocês por meio das nossas redes sociais. Então, já já a gente vai divulgar, tá, gente? A gente está escolhendo os melhores e vai acontecer das 9 às 11h30. Na parte da tarde, a partir das 2h30, vai ter a abertura da jornada com a diretoria da sociedade e começará com a primeira mesa das 3 às 5, que será a mesa da dessubjetivação, vicissitudes da exclusão, com os convidados José D'Amico, Regiane Pafege e Heloísa Furtado. Das 5h30 às 7, vai ter a mesa Movimentos Migratórios, Marcas na Subjetividade, com os convidados Adolfo Pisanato e Alfredo Santiago. E finalizando a noite de sexta-feira, com a nossa última mesa, das 7h30 às 9h30, com o tema Racismo, Efeitos Psíquicos, Subjetivos e Sociais, com os convidados Alessandro de Oliveira dos Santos, Ignácio Pan e a Roberta da Silva, encerrando a sexta. No sábado, já começando bem cedinho, no dia 16 de outubro, a partir das 8h30 da manhã até às 10h, teremos a mesa Territórios Marginais, a invisibilidade da população em situação de rua, com o convidado Tadeu de Paula e a Caroline Silveira. Das 10h15 às 11h15, temos mais uma mesa com o tema Desamparo e Vulnerabilidade na Infância, com a convidada Luísa Puricelli e a Renata Viola. Isso na parte da manhã. Já no período da tarde, a partir das 2h15 até as 4h15, teremos a mesa Sexualidade e Gênero, Ecos na Subjetividade, com os convidados Jaqueline Gomes, José Stona e a Caroline Falcão. E finalizando a nossa jornada bienal, a partir das 4h30 até as 6h, teremos a última mesa, que é os desdobramentos da segregação, com os convidados Eurema Galo e a Marta Rezende. E às 6h, não esquecendo, teremos a premiação dos temas livres e o encerramento com a nossa diretora científica, Pamela. Então, gente, esse é o nosso cronograma, bem rico, cheio de abordagens, e eu aguardo todos vocês lá. Obrigada, Hanna. Bom, esperamos agora, com toda a apresentação da Hanna, né, que o pessoal que ainda não se inscreveu possa estar com a gente, então, em outubro. E então, hoje, para a gente poder escutar o nosso convidado, vou passar agora a palavra para a Elisângela Núria, que vai coordenar a mesa, então. Boa noite a todos e a todas. Elisângela Núria, então, como já fui apresentada pela Pamela, né, no momento estou na coordenação do Núcleo Regional Litoral da Sociedade, e eu quero agradecer já a presença de cada um de vocês aqui, né, prestigiando esse encontro onde a gente vai debater e discutir, começar a debater e discutir questões tão importantes, né. Já de início eu quero agradecer, então, a parceria com o Núcleo de São Leopoldo, né, onde a gente pôde pensar junto com a sociedade, foi uma experiência muito boa, a gente, de alguma maneira, estamos unidos, unissonos, né, falando na mesma proporção e no mesmo tom. E eu quero agradecer também já, desde agora, a comissão científica do Núcleo Litoral, que é composto pela Vitória Justin, Daniela Pereira de Menezes e o Henrique Bittencourt.
Então, pessoal, assim, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês na jornada da pré-bienal, né? Na pré-jornada da Bienal da Sociedade. E nós pensamos a jornada como um encontro, né? Que tem como objetivo essa pauta, colocar em pauta esses assuntos, como a gente está falando aqui, como bem a Ângela citou, e agora a Hannah acabou trazendo para a gente detalhadamente o que vai ser discutido. E isso foi no sentido de poder trazer uma contribuição maior à psicologia, ao fazer da psicologia, e também pensando, né, numa maneira de talvez pensar uma sociedade onde se possa falar e discutir temas que são referentes a essas subjetividades e ao sofrimento do sujeito, né? Então, hoje nós pensamos em introduzir um quantum disso, né, que será discutido, e vamos fazer isso pensando a partir da exclusão como uma forma de pensar que está intrínseca no mundo atual globalizado, imerso na ordem social, cultural, econômica, bem como nas diferenças, né? Nós pensamos hoje em dialogar essas questões todas a partir da importância de que, de alguma forma, esse mundo global que vivemos, né, ele coloca o sujeito à margem, né? E cabe a nós, da psicologia, fazer essa interlocução, né? Porque se a gente pensar, né, de alguma maneira, esses sujeitos que ficam à margem, segregados e fora, que esse é o tema principal da nossa pré-jornada, que vai ser desenvolvido mais a longo prazo pela jornada, a gente pode pensar que eles são produtos a partir de uma corrente do estruturalismo, né? Seja o estruturalismo funcionalista ou histórico. E aí, com essa questão, né, chegando a essa conclusão, a gente pensou que, de alguma maneira, esse estruturalismo ele está implícito da psicologia, né? Lembrando que ela foi fundada, então, no século XIX, como uma ciência estruturada em uma lógica iluminista e polarizada, né? Postulando lá, então, o que era certo ou errado relacionado à subjetividade humana, né? De alguma maneira, isso ainda é feito hoje, né? Não ficou no século XIX. E talvez por essa razão hoje nós estejamos aqui, né? Para colocar em pauta isso que, de alguma forma, ainda se faz vigente. Então, assim, pensar da psicologia nesse sentido, a gente faz com que talvez a gente possa discutir esses temas de uma forma mais imperativa para poder avaliar hoje a psicologia como uma ciência que talvez possa fazer uma diferença na leitura desse sujeito, né, do mundo global, globalizado e com suas pluralidades aí. E essas questões todas nos inquietaram e a gente foi pensando, então, nesses diálogos com novas áreas de conhecimento, né? A fim de a gente poder nos aproximar desses saberes, ampliando o olhar da psicologia pela ótica de um outro fazer. E nisso, né, esse intercâmbio que a gente está hoje podendo disponibilizar com um outro campo de pensamento, por exemplo, pelo campo da comunicação, né? Certamente vai ampliar esse fazer psi na compreensão do sujeito e também dessas novas subjetividades. Então, por isso, hoje a gente recebe nesse intercâmbio o Guilherme Libardi. Obrigada, Guilherme, por ter aceito o convite, né? Vai ser um prazer poder te ouvir. A gente te agradece desde já, assim, a tua disponibilidade, porque dividir um saber e um conhecimento é algo indispensável, eu diria, para essa interlocução, né? Então, eu quero já de antemão agradecer e eu vou passar a palavra para a Vitória Justin, que vai te apresentar devidamente. Obrigada e boa noite. Então, boa noite a todos. Vou apresentar o nosso convidado, o Guilherme Barbakov Libardi. O Guilherme é bacharel em comunicação pela SPM, mestre em comunicação e informação pelo programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Atualmente realiza seu doutorado pelo mesmo programa, tendo se vinculado ao PPG de Antropologia Social da USP como pesquisador visitante. O Guilherme também é membro dos grupos de pesquisa Comunicação e Práticas Culturais da URGS e Cultura e Recepção Midiática da URGS. Então, Guilherme, a palavra está contigo agora. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria também de agradecer, então,
pelo convite, né, que veio da Elisângela nessa organização, mas também gostaria de agradecer a toda a organização desse evento das pré-jornadas e, sobretudo, a própria instituição, né, da Sociedade, então, de Psicologia do Rio Grande do Sul, por esse espaço de interlocução e também por, justamente, colocar esse tema, né, que a gente está podendo pensar, né, sobre exclusão e segregação e os riscos da subjetivação. Eu acho que esse tema ele é extremamente importante nesse momento histórico em que a gente está vivendo. A Elisângela falou sobre essa escala global, né, desses sujeitos à margem, através de políticas de Estado, políticas econômicas que privilegiam, né, outras coisas que não o social e o ser humano. E hoje a gente está vivendo no Brasil um cenário justamente pautado por uma política de Estado segregacionista, né, colocando em palavras bem concretas e bem objetivas. Uma política de uma postura autoritária, né, fascista, que zomba dos direitos humanos, zomba das diferenças, e que vem com um discurso, né, pautando uma nação sobre a alcunha de um povo pasteurizado numa imagem específica que habita uma zona imaginária que a gente, enfim, não diz respeito à nossa realidade. Então, eu começo minha fala colocando essa questão, porque minha fala é uma fala implicada. É uma fala implicada ideologicamente falando no lugar de fala do progressismo, da esquerda. Eu acho que é importante já iniciar pautando essa questão, porque o que eu vou tratar é justamente sobre a minha pesquisa, que eu vim conduzindo então, ao longo de 4 anos, que trata sobre minorias sociais progressistas e conservadoras, e essas relações que esses sujeitos estabelecem com o que está aí na cultura, né? O que está na mídia, o que está na comunicação, o que está em outras representações simbólicas, né? Que dizem respeito às suas próprias existências, a existências outras também, e como é que vai se dando, então, essa identificação, né? Essa produção de sentido. Então, nesse contexto, pensar exclusão e segregação, eu acho que a gente tem um conceito também que é importante de pensar, que é a noção de reconhecimento, né? E, sobretudo, pensar por que será que hoje, né, no dia 10 de setembro de 2021, a gente está podendo falar sobre essa palavra, essa questão, segregação, exclusão, reconhecimento, diversidade, né? Identidade. Isso, enfim, essas palavras sempre existiram, né, assim, no vocabulário. No entanto, hoje elas ganham uma outra centralidade. Para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa importância, eu vou querer convidar vocês a voltar um pouquinho no tempo e pensar no século XV, tá? E aí eu vou querer construir brevemente, não vou me prolongar muito aí nessa história, para a gente poder entender de fato, né, por que a gente está tendo que falar sobre isso hoje em dia. Como é que essa questão do reconhecimento foi se dando, né? Acho que é legal a gente poder falar que antigamente, né, a gente tinha um modelo de sociedade, se a gente pensa no antigo regime francês, por exemplo, a gente tinha um modelo de sociedade muito bem organizado, né, através de posições sociais muito bem delimitadas, né? Então a gente tinha o clero, a burguesia, a nobreza, e cada um com o seu papel, muito bem, enfim, claro, objetivo. Não tinha essa história de crise de identidade, não tinha esse discurso, né, essa crise existencialista. Claro, devia ter, mas isso não era posto, né, não era uma questão, resumindo. E, então, a gente pode pensar que nessa época o reconhecimento ele era algo que era dado em diferentes graus, digamos assim, sendo que a nobreza, né, esses 2% dessa sociedade do antigo regime francês, era o grupo que detinha o maior grau de reconhecimento. E a isso era-se dado o nome de honra, né? Então, a questão da honra simbolizava esse grau máximo de reconhecimento que uma pessoa poderia ter, né, em si, na sua identidade. Então, se a gente for pensando nessa questão,
a gente tem ainda nessa linha de tempo, né, a Revolução Francesa, uns 2 séculos depois. E eu acho que esse episódio histórico, um dos mais importantes da nossa história, na história mundial, né, já que a gente também estava falando nessas questões de escala global, porque é a partir dessa revolução que aquela estrutura hierárquica de sociedade começa a entrar em colapso, né? E se a gente for adentrar-nos, enfim, tudo que a Revolução Francesa trouxe, junto com o Iluminismo, né, que a própria Elis também comentou, até parece que a gente tinha combinado, né, Elis, de fazer um gancho assim, nesse episódio histórico. O Iluminismo e a Revolução Francesa, enfim, o Iluminismo, enquanto uma corrente político-intelectual filosófica que vem da Revolução Francesa, ele pauta justamente a ideia da igualdade, né? Então, uma ideia de uma sociedade democrática, pautada por uma noção de que todo mundo tem dignidade. Então, se até antes apenas a nobreza tinha reconhecimento, né, por meio da honra, com, então, o nascimento de uma democracia igualitária, todos nós temos dignidade, né? Só que, claro, se a gente for pensar, isso funciona muito bem no discurso, né? Então, a gente está toda hora, enfim, distribuindo valores diferenciados para grupos, para pessoas, para identidades, grupos internos a uma identidade, né? Então, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, pautado, então, por essa noção, né, de modernidade, essa noção moderna de dignidade, nesse período iluminista, a filosofia, enfim, o próprio pensamento está muito em ebulição. Muitas questões vão sendo colocadas em xeque do que era acreditado ou pensado, ou como as coisas funcionavam até então, certo? E muitos filósofos naquela época começam a justamente tentar pensar um pouco mais sobre essa essência humana, né? Essa razão de existir. E aí, conforme esse pensamento vai amadurecendo, né, vai ganhando outros contornos, eu acho que é interessante porque a gente tem uma virada, né, uma virada que vai nos levar a uma ideia de indivíduo, certo? Porque a gente começa a pensar que existe uma voz, isso estou falando assim em termos bem como eles, enfim, traduziam essa noção. Certamente o pessoal da Psi vai já ter um nome para isso, né? Mas eles falavam muito numa voz interna, né? Uma voz interna que é uma voz interna, que ela está ali um pouco suja, né? Com raiva, com uma certa angústia, com um certo recalque, enfim, né? Com algumas questões nesse sentido. E o indivíduo se torna um indivíduo bom, não um indivíduo de bem, mas um indivíduo bom, quando ele consegue mais ou menos aí entender do que se tratam essas questões e tomar suas decisões, né, articular suas ações através desse discernimento, né, entre o que é da sua essência, né, e o que é o bom mesmo de ser feito, enfim, em sociedade. Acho interessante, é importante destacar também que até então esses comportamentos, essas ações, elas eram muito pautadas através de um medo de Deus, né? Então Deus era aquela figura que iria esperar de braços cruzados no paraíso, enfim, em algum lugar, iria ter o julgamento, aquela pessoa ia pagar pelos seus pecados, né? Então a gente tem uma mudança de perspectiva, não no sentido de tirar Deus da história, né? Mas no sentido de um entendimento de que, bom, é através das minhas escolhas, através de um entendimento mais ou menos racional de quem eu sou, que eu vou construindo, pavimentando uma estrada em direção a Deus, né? Respeitando também aquilo que é do meu desejo. Então, filósofo Rousseau, né, um filósofo também super importante aí desse momento, ele vai apresentar a questão da moralidade justamente como um domínio dessa voz interior, né? E aí a gente pensa justamente nessa palavra domínio, né? Como ela é importante nesse momento histórico desses contornos dessa modernidade, como é que ela vai se constituindo, né? Através de um discurso então de um homem no sentido da humanidade, né? Centrado em si mesmo, né? Uma pessoa, enfim, que tirou
todos os misticismos e crenças religiosas de cena, né, para poder, então, ter um autocontrole, dominar si, dominar a natureza, e com isso, então, poder se dar conta de que eu sou autêntico, né? Eu tenho uma autenticidade. Eu sou único, e então, se eu sou único, eu tenho uma identidade, e essa identidade é só minha. Então, a gente chega, né, aí nesse conceito de identidade, que é um conceito, é uma preocupação, melhor dizendo, pós-moderna, contemporânea, né? Então, sobre essa percepção, né, da identidade, através dessa autenticidade, a gente vai poder, então, se valorizar e também reivindicar, né, um respeito à nossa existência. Eu sou assim, eu penso desse jeito, esse sou eu, né, e doa quem doer. Bom, muito conectado, então, a essa noção de igualdade e, de novo, né, de dignidade, porque, afinal de contas, a gente foi da honra, que alguns tinham, para a dignidade, que é de todos, no Estado democrático, né, e a identidade ali do indivíduo, né, podendo ser produzida, né? Então, eu começo a poder produzir a minha identidade. Olha só, né, eu não sou mais preso a essas castas, né, o clero, a nobreza, enfim, isso falando no mundo ocidental, né, obviamente. Claro, a gente ainda problematizando um pouco mais essa questão, né, a gente ainda segue tendo essas posições sociais, né, como, por exemplo, enfim, uma identidade de uma classe trabalhadora, né, então o professor, a empregada doméstica, né, então isso informa algumas coisas sobre essas pessoas, né. No entanto, de nenhuma forma isso mostra a radicalidade de quem ela é, né? Então, isso é importante de ser posto, porque isso vai justamente indo nessa direção, que é o que me interessa, né, de essencializar as identidades e não comprar a ideia de que toda pessoa negra é de esquerda ou que toda pessoa LGBT é de esquerda, né? A gente tem que poder tensionar esses discursos que estão muito dados, né, enfim, no senso comum. Vamos chegar lá, né, conforme eu for falando. Bom, então, nessa noção de que a identidade, ela sendo produzida, ela é produzida, enfim, né, através de quê? Quais são os insumos, né, que vão produzir uma identidade? E aí, a gente pode pensar mais próximo do século XX, né, o século passado, que pelo menos até a década de 60, né, a gente tinha a instituição da igreja, né, do partido político, da escola, da família, a religião, enfim, a igreja, né, fornecendo de alguma forma as narrativas, né, as quais as pessoas iam ali buscando o que fazia sentido e se colando, né, a esses discursos. A gente tem outro episódio histórico na França, de novo, né, que é Maio de 68, que eu acho que é um episódio importante, porque esse episódio marca justamente uma ruptura, né, marca ali um desmoronamento dessas grandes narrativas, né, que eram colocadas numa forma universalizante, né? Então, daí então entra justamente isso que eu já tinha comentado, as crises de identidade, né? Então, porque é isso, as pessoas começam a entender que elas podem ser muito mais do que aquilo que era oferecido por algumas instituições muito, muito fechadas, né? E daí entra justamente, né, a gente pode já começar a falar sobre isso, a comunicação, né, que é mais meu campo, meu lugar de fala epistêmico, né, meu lugar de fala em termos do que eu de fato conheço, que é mídia e que é comunicação. Então, como essa estrutura de comunicação, de tecnologia, através da globalização, da mundialização, né, a mundialização no sentido desse fluxo de imagens em nível global, que a gente vai começar, então, enfim, a ter mais formações, né, de grupos identitários pautados por questões de raça, de gênero, de sexualidade. E a categoria nação, justamente, vai saindo de cena,
Porque a categoria nação, até então, era uma categoria que os estados nacionais, né, tinham na mão, né, para poder ali produzir uma ideia de povo. Então, hoje, bom, vamos para o ano de 2020, a gente vê o nosso não, ele não é meu ministro, mas, enfim, o ex-ministro Weintraub colocando justamente numa reunião ministerial que, né, eu não quero saber de índio, de negros e de outras minorias, porque todo mundo é povo, e é isso que importa, todo mundo é povo brasileiro. E, claro, essa ideia exclui, segrega as diferenças. Bom, voltando para nosso raciocínio, ao mesmo tempo, então, que eu posso produzir uma identidade, eu também começo a correr o risco de que ela não seja reconhecida, né? Então, o reconhecimento, né, também vai se tornando algo que pode ser que eu não tenha, né? Pode ser que eu não alcance. Então, eu acho que isso é muito importante de se pensar hoje em dia, né? Porque algumas identidades que vão sendo produzidas através de narrativas que fazem sentido para essa pessoa, e aqui eu acho que não cabe a nós julgar, né, como é que essas pessoas vão produzindo suas identidades. Algumas delas vão ocupar um topo da cadeia social, né? Outras vão ocupar um lugar meio que de limbo, né? Outras não vão ser nem reconhecidas, né, que a Butler vai chamar de identidades abjetas, né? Não são inteligíveis. O que é isso, né? Outras vão ser mortas, né? Vão ser exterminadas, indo no mercado fazer compras. Então, acho que segregação, reconhecimento são dois conceitos, né? Duas expressões muito juntas e que uma opera em função da outra, né? Então, mais reconhecimento para termos menos segregação. E eu acho que junto dessa ideia tem umas anotações aqui, não quero me perder, de vez em quando eu olho para baixo. Junto dessa ideia de modernidade, né, que eu acho que é o que acaba deflagrando, né, todo esse nosso debate aqui sobre identidade, reconhecimento, e também, enfim, da minha pesquisa, a gente também tem um outro fenômeno, né, que é o fenômeno da universalização, né? Então, junto desse projeto moderno, além de tudo que eu já falei, eu acho interessante da gente pensar justamente nessas metanarrativas, né, que eu tinha comentado antes, a narrativa hegemônica da igreja, né, do partido político, do Estado-nação, como essas narrativas que vão tendo esse teor universalizante, que, de repente, não fazem mais sentido. E aí a gente pode, então, falar de diversidade, né? Diversidade, um sociólogo da Unicamp, Renato Ortiz, né, ele traz isso, que a gente só fala de diversidade porque o mundo se uniu. E o mundo se uniu e não deu certo. O mundo ficou todo mundo muito igual e não fez sentido. Então, por isso que em 2021, século 21, a gente está tão interessado em falar de diversidade, porque o universalismo caiu por terra. Bom, então, a gente tem toda essa questão, né, que vai levando, aí vai amarrando essas questões de identidade, segregação, reconhecimento. Eu acho que é importante também de marcar que identidade, eu estou pensando em identidade, não como uma construção fixa, tá? Não como uma produção fixa. Ela é sempre contingente, tá? Eu penso identidade, que aí eu me filio a um campo de estudos, né, denominado estudos culturais, que está interessado em pensar justamente essa perspectiva do construcionismo social, né? Os estudos culturais, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas pensa que tudo que a gente tem, né, no mundo, na ordem do social, é culturalmente produzido, né? Não é ordem, não vem da natureza, não é um dado biológico, não estou negando aqui uma variação genética que pode predispor mais homens ou mulheres terem mais uma capacidade X ou Y, mais força muscular, por exemplo. Mas o fato do homem ter mais força muscular que a mulher, não justifica que a mulher seja lida como um ser inferior ao homem. Isso é uma construção social.
Tá? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Então, identidade, vou pensando em identidade como esse território de conflito, território de disputas, né, em que a gente vai começando a brigar pela legitimidade das nossas existências. Tá? Então, identidade, para mim, tem a ver com isso. E, como eu vinha falando, então, essas identidades vão sendo informadas, né, pelas narrativas. Então, hoje a gente tem a mídia e as tecnologias como esse lugar central, através da qual, enfim, as pessoas, grupos, podem, querem, precisam se reconhecer. E dentro dessa discussão, eu acho que é importante da gente também trazer um episódio histórico, agora brasileiro, dessa vez é brasileiro, e bem recente. Então, vamos lá. Gente, se alguém quiser me interromper em algum momento, tá? Enfim, eu vou falando, mas fiquem super à vontade. Junho de 2013, quem lembra? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse momento histórico, né? Na história do Brasil recente. É um evento, as Jornadas de Junho de 2013 é um evento que ainda está sob análise, né? Enfim, acho que todo o campo das ciências sociais aplicadas ainda segue pensando sobre isso. Com a ascensão do bolsonarismo, veio novamente novas leituras, né, sobre aquele movimento, e foi um movimento que foi o maior movimento pós-golpe de 64, né, eu acho que mais levou pessoas às ruas, através de um descontentamento generalizado, né, em relação à passagem de ônibus está cara, e a corrupção, e não tem educação, menos estádios, mais escolas, a ração do cachorro tá cara, a gente via de tudo, né? Não sei se vocês lembram. E eu lembro que eu estava lá com a placa, né? A geração Facebook, não. Saímos do Facebook e viemos para as ruas, uma coisa assim. Porque ainda tem, né, muito esse debate, né, de que, é porque essa geração só fica na internet, acho que vão mudar o mundo pela internet. Daí eu lembro muito bem desse slogan, assim, que tinha, né, e que justamente, né, então as tecnologias vão conseguindo produzir um outro espaço de debate público, né, na sociedade brasileira. A gente começa a perceber que, sim, essa geração vai se organizando através de redes, e através de uma comunicação memética, que faz muito mais sentido, que afeta de uma outra forma, que ela é muito mais rapidamente absorvida, e bom, né, para o bem e para o mal. Né? Então, memes, né, hoje são uma ferramenta política extremamente poderosa. Mas, retornando então a esse momento, eu acho que é interessante assim, de destacar, então, justamente, né, que essa sociedade então vai despertar de um certo marasmo político, né, um marasmo. Eu acho que se a gente pergunta assim para as pessoas que hoje se dizem de esquerda ou de direita, 2013 para muitas pessoas inaugurou uma tomada de posição, né, e depois das eleições de 2014, né, foi a primeira eleição, eu acho, muito polarizada que nós tivemos na história recente, pelo menos, no sentido de que qualquer pessoa, tu vai num bar de esquina, os caras lá vão estar falando sobre eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso virou uma pergunta que virou assunto na mesa de família, né? E, enfim, Natal, pavor que hoje é o Natal nas nossas famílias, não é mesmo? Porque o tio do Zap vai vir com a história, não sei o quê, da direita, e vai dizer que tem um plano de domínio comunista, eu sou de esquerda, enfim, e pior ainda, eu estudo ciências sociais na universidade, meu Deus, vai ser o meu pesadelo. Enfim, isso é muito recente, isso não existia até então. Então, tudo isso para a gente falar que a sociedade então despertou de um marasmo político que foi correndo tomar uma posição. E, claro, cada um correu para a posição que preencheu alguma coisa que fez mais sentido, né? Ou seja, ela correu para o discurso, um discurso ideológico,
Ideologia é isso, né? Tem várias verdades circulando, né? Várias verdades sobre gênero. Ah, gênero é natureza, gênero é construído, gênero é os dois. Tu vai lá e vai se agarrar naquilo que fizer mais sentido para ti. Por que que faz mais sentido para você? Bom, aí não é tanto comigo. Acho que é mais com vocês. Enfim, a gente pode trocar. Então tem esse momento, né? E a gente vai percebendo, então, justamente essa questão da tecnologia, da mídia, também indo ao encontro de uma agenda progressista. Olha só, junho de 2013, eu gritei nas ruas. Como é que é? A baixa Rede Globo apoiou a ditadura. Era alguma coisa que rimava, sim, né? Que, enfim, denunciava que a Globo apoiou a ditadura, né? O golpe militar de 64. Um mês depois, a Globo lança um editorial no jornal O Globo, assumindo que sim, apoiamos o golpe e nos arrependemos. O Jornal Nacional, William Bonner, faz uma fala histórica, né? Dizendo que sim, é verdade, nós apoiamos. Que merda, né? Então, a mídia começa a querer também se comunicar com essas lutas identitárias. A gente pode chamar assim, então, né, a partir desse momento, dessas lutas identitárias que vão pautando agendas que buscam reconhecimento, né? Buscam representações de si mesmas, das suas identidades, dos seus corpos, não apenas na esfera jurídica, também, né? Enfim, reivindicando leis que contemplem, que defendam, que protejam as suas existências, mas também que representem, né, que elas existem também no mundo social através desse aparato extremamente poderoso que são as tecnologias de comunicação de massa, porque a página do Instagram, lá do coletivo de esquerda, botando ali diversidade, legal, mas a gente quer ver diversidade na novela, né? A gente quer ver a pessoa trans, preta, gorda, ocupando o lugar de protagonismo na novela das 9. Isso que a gente quer, né? E, então, é isso, né? Tem todo essa luta, né? Por esse reconhecimento no âmbito da mídia. E aí que entra, então, né? Mais, então, a minha pesquisa, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que justamente, claro, estou falando aqui sobre ela numa ordem mais, né, num plano mais teórico, enfim. Então, entra justamente esse interesse, né, de pós-2013, já está aí há 8 anos, desde 2013, segue muita polarização, muita luta por reconhecimento na mídia, pelo menos, é o lugar onde eu mais olho, né, mais observo. E a gente vê que, sim, a mídia está dando espaço para a diversidade. Não só a mídia, a religião está falando em diversidade, partidos políticos, escolas, né? Maravilhoso, acho ótimo. E, então, surge aí o meu questionamento, né, sobre como é que esses discursos sobre a diversidade vêm sendo interpretados por esses grupos subalternos, que estão, teoricamente, reclamando a diversidade, mas com esse recorte, né, dos progressistas, que é aqueles que é a galera da diversidade, né, e os conservadores, né, as pessoas, os grupos de minorias de direito, seus diversos níveis, que, ao mesmo tempo, que sim, claro, querem que ser reconhecidos, mas alguém que vê uma pessoa de direita bolsonarista comprando um discurso de reivindicação das suas identidades como a esquerda faz, como o progressismo faz. Então, eu quis justamente poder perceber isso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre, enfim, o que eu observei. Foram muitas coisas. Vou até pegar aqui minha anotação, tá bizarra. Vou tentar falar um pouquinho, enfim, sobre isso. Bom, eu fui para campo, para minha pesquisa de campo, justamente assim. Eu fui para minha pesquisa de campo primeiro. Eu quero ver o que as minorias estão interpretando sobre diversidade. Eu comecei a conversar com uma indicação de um amigo, com um conhecido, e por isso que eu coloquei isso no início. Eu me filio à esquerda, né, ao movimento progressista. Logo, as minhas relações, minhas entrevistas iam sempre muito no que eu já conheço, que é aquela coisa, né?
legal, tem que ter, sim, diversidade na mídia. Ah, mas, ó, a Maju Coutinho, ela é negra, mas ela não é gorda, ela é uma negra de traços finos, enfim, né? Começam a vir algumas reivindicações, assim, nesse sentido. E isso, para mim, já é conhecido, porque eu circulo muito nesses debates todos. Então, daí veio, então, esse insight, assim, essa ideia de conversar com os conservadores, né, que o meu self-pesquisador foi uma sensação orgástica, quase, né, mas o meu eu político, assim, realmente ficou muito mobilizado. Eu vou poder contar, enfim, né, alguns detalhes para depois nos nossos debates pós minha fala. Então, assim, em termos de resultado, é justamente seguir observando isso junto aos progressistas, né? Que justamente tem essa cobrança por essa visibilidade das diferenças. No entanto, a gente pode pensar que, junto com algumas dessas minorias, eu vou citar aqui, né, eu conversei com um menino indígena, não binário, tá? E ele, enfim, conversando, né? Vou perguntando sobre as representações na mídia, eu pergunto se ele se enxerga na mídia e tudo mais. E aí, para minha surpresa, sim, embora eu achasse que eu conhecesse muito bem qual é o discurso do progressistas, eu ainda consegui me surpreender. Ele traz, assim, né, que, bom, você vê, né, o personagem Ivan, né, personagem trans na novela Força do Querer. Eu achei que foi um desserviço. Como assim? Por que foi um desserviço? Porque a Globo não preparou a família tradicional brasileira para um personagem trans, masculino, homossexual. Daí ele conta, né, que ele leu assim nas críticas na internet que essa família tradicional, né, cristã, lia assim, mas então por que quis virar homem se gosta de homem? Por que não continuou mulher? Ou seja, bugou a cabeça, né, de todo mundo, que não é tão informado sobre essas questões, né? Então, a gente percebe que mesmo dentro dessas visibilidades midiáticas, dentro do próprio segmento progressista, tem um pouco de pisa um pouco no freio. Não é o que eu mais observei, mas foi uma pesquisa qualitativa, com 10 entrevistados em cada segmento ideológico, e quando 2 me falam isso, né, me pauta essas questões, eu acho que tem uma importância. Embora não seja a principal, mas eu acho interessante de pensar sobre isso. Uma outra entrevistada me falou o seguinte: ela é uma menina trans negra, tá? Lá de São Paulo. Ela me contou assim: eu não acho que tem que ter a Maju Coutinho na TV. E eu perguntei, mas por quê? Não, por quê? Claro que tem. Não tem que ter, porque olha só o que a gente está passando hoje em dia com Bolsonaro no poder e todo seu discurso segregacionista. A Globo vai comprar briga, vai ter guerra. Primeiro, a gente tem que fazer essa onda de extrema direita passar, né, para depois a gente poder. Então, olha só, né, que pensamento refinado e estratégico, eu diria, né, para a gente. É isso, né? A gente está comprando briga. E falando em briga, então, falo um pouco agora dos conservadores, que é o que eu mais, enfim, que mais me trouxe novidades. Que é isso, né? Identificam que tem uma guerra rolando, né? Uma guerra ideológica, uma guerra espiritual, no sentido de que existe um forte sentimento anticristão, né? Dentro dessas representações na mídia. E aqui eu vou dividir minha tela com vocês e eu vou mostrar uma imagem só para contextualizar uma fala, tá? Que eu acho que é bastante emblemática. Sempre me atrapalham nessas coisas aqui. Deixa eu ver. Alguém me confirma se vocês estão vendo minha tela. Sim? Sim. Sim, estamos vendo, sim. Então, dentro do segmento conservador, veio muito espontaneamente, né, o porquê que, por exemplo, os gays conservadores com os quais eu conversei, por que eles não se filiam ao movimento LGBT? Justamente porque existe essa mediação muito forte da religião, né? Tem um sentimento, assim, religião
É aquilo, né, gente? Bom, nem preciso explicar muito. Deus acima de todos, ou de tudo, não lembro. Acho que é de todos. E é justamente isso, né? A religião vem em primeiro lugar, o que não precisaria justificar, né, uma não filiação ao movimento, porque os progressistas com os quais eu conversei são pessoas extremamente espiritualizadas, no sentido de terem religiões, acreditarem em energias, né, em Deus, em deusas. Bom, conservadorismo, gays de direita, então, dizem justamente isso. Não, porque você veja bem, o movimento LGBT coloca uma trans crucificada, né, na parada gay de São Paulo de 2015. Querem ofender? Para que isso? Né? Por quê? Então, tem um sentimento de muita vergonha do movimento LGBT. Né? Tem um sentimento de ataque à sua identidade religiosa. Né? Que aí, a gente começa a falar de interseccionalidade, né? A gente pensa, então, justamente, identidade sexual, identidade de gênero, identidade religiosa. Nesse âmbito, a identidade religiosa se sobrepõe às demais, né? O discurso, a narrativa da religião, das cartas paulinas. Gente, eu não conhecia nada, eu me formei, parece que eu li a Bíblia fazendo essas entrevistas. Cartas paulinas, enfim, assim, traz muito justamente o que Deus, né, está ensinando. Então, esse tipo de representação é uma afronta aos valores cristãos. E então, junto de vários outros motivos, aqui eu trouxe um exemplo, então existe essa não filiação. Para minha surpresa, uma das entrevistadas, uma mulher trans, branca, de 52 anos, ela me fala, eu pergunto para ela sobre a personagem Ivan, né, a personagem trans. Bom, legal, né? Será que ela se viu representada, né, com essa questão de uma personagem trans? E ela me fala o seguinte: sim, eu achei tão lindo o personagem Ivan na novela Força do Querer. Eu acho que a Globo fez uma coisa tão bonita. É muito diferente do que botar uma trans ensanguentada pendurada num crucifixo. Para mim, o personagem Ivan, quando ele está na cena final da novela, me remeteu a uma cruz, né, de braços abertos, e a um sentimento de liberdade muito forte. E é isso que eu sempre busquei. Ou seja, né, assim, a gente tem de um lado, né, no segmento progressista, justamente uma pessoa não binária dizendo que o personagem Ivan foi demais, né? Ao mesmo tempo, eu tenho no segmento conservador, né, uma pessoa trans bolsonarista, tá? Assim, ela era candidata a prefeita de uma cidade, tá? Do norte do país. E redes sociais dela, assim, tudo verde e amarelo, aquela estética, né? Aquela estética bolsonarista. E então, me surpreendeu e achei muito interessante. Não foi o principal, não foi o hegemônico entre as falas dos meus entrevistados conservadores, mas foi interessante para a gente poder justamente fazer isso, né, de sincerizar essas nossas ideias. Como é que eu fecho a câmera? Compartilhamento. Aqui. Stop share. Voltei. Bom, então, a gente também tem a gente tem uma questão em comum aí também entre esses dois grupos que eu gostaria de trazer, que é uma desconfiança muito grande em relação à mídia, né? Ambos os grupos têm uma desconfiança muito grande. Aqui, para resumir, então, né? Os progressistas, eles falam muito sobre essa história da Globo, né? Que apoiou o golpe de 64, apoiou uma ditadura militar, e agora está aqui botando diversidade, amor e sexo, né? E trans na novela, o que eles estão querendo? Olha, tem o Pink Money, né? Pink Money, né? O dinheiro rosa, que é o dinheiro do gay, né? Que é isso, quando uma novela agora põe um arco-íris, é porque ela está querendo potencializar a sua audiência. Então, isso, na verdade, não é verdadeiro, não é honesto, fora a Rede Globo. Tem esse discurso também, né? Por outro lado, entre os conservadores, também tem um discurso fora a Rede Globo, no sentido que eles propagam fake news, né? Eles não apoiam o governo, eles informam quantos
quantos mortos nós temos de Covid, mas não informam quantos sobreviveram. Eles não informam que o STF tirou das mãos do Bolsonaro o poder de conduzir a pandemia e deu para os estados e para as cidades. Então, a gente tem muito essa narrativa que, então, a Globo, né? E a Globo, gente, assim, não vem muito outras emissoras, né? Então, propagadoras de fake news. Perguntei para uma das minhas entrevistadas como é que ela identificava fake news, né? Se ela tinha recebido e como é que ela sabia que era fake news. Ela me contou o seguinte mecanismo, né? Como é que ela entende isso. Quando ela tem uma notícia e ela vai compartilhar ela no Twitter, daí o Twitter diz assim, cuidado, pode ser uma fake news, não compartilhe. Ela me diz o seguinte, quando o Twitter me diz que é uma fake news, daí sim eu posto, porque o Twitter está engendrado numa ordem de dominação cultural junto à Rede Globo de poder pautar aí uma hegemonia da informação. Então, quando aqueles filhos da puta do Twitter colocam que a minha notícia é falsa, daí sim que eu posto. Então, assim, eu falei, né, como eu falei, assim, conversei com pessoas de uma extrema direita até uma direita mais moderada. E entre todos eles tem a desconfiança da Rede Globo, sendo que alguns também trazem esse discurso, né, enfim, da nova ordem mundial, do decálogo de Lenin, né, que é isso, faz parte de um grande projeto de implementação, de marxismo cultural, enfim, tudo isso eu ouvi. E a Globo paga o pato ali do progressistas e dos conservadores, motivados, claro, por motivos muito diferentes. E, bom, eu acho que, além disso, vale falar também desses pontos em comum, justamente essa ideia do pink money, né? Isso surgiu nos dois grupos de entrevistados, né? Essa noção de que o que a mídia quer é ganhar dinheiro, e é verdade, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter em mente, né? Quando eu vejo, agora um comentário bem pessoal, assim, quando eu vejo alguns grupos, né? Cobrando, reivindicando uma visibilidade radical das diferenças, é isso, né? A Maju não é preta o suficiente, é uma visibilidade regulada. Gente, mas claro que é. Óbvio que é, né? Então, assim, se tem alguém que tem que ser, de fato, cobrado por uma política de reconhecimento, de igualdade, é o Estado. O Estado tem obrigação, né, de contemplar todas as existências sobre esse guarda-chuva da igualdade, da dignidade humana, sobre a qual a gente começou, né, falando. Isso é um Estado democrático. Claro, se teu Estado não é tão democrático assim, daí é outra história, né? Mas, ou seja, né, eu acho que também falta um pouco desse senso, né, em algumas cobranças que a gente vai fazendo. Mercado é mercado, né? Capitalismo, é isso aí mesmo, quer ganhar dinheiro. Não está fazendo favor. Quer dizer, ou melhor, está fazendo favor ainda mostrando diversidade, né, porque não tem obrigação nenhuma. A não menos que o Estado pautasse uma regulação midiática, que eu sou extremamente favorável, né, no sentido de ter que mostrar isso, tem que mostrar diversidade, tem que ter tantas pessoas negras na telenovela, na bancada, acho ótimo. Então, enfim, assim, eu acho que queria trazer um pouco desses dados, tentando pensar justamente como a mídia também contribui para essas políticas de segregação e também para as políticas de visibilidade, né? Então, acho que tem os dois lados. E acho bom, sim. E eu acho que enfim, é super importante esse momento para a gente pensar numa lógica interdisciplinar, né? Acho que esse movimento da coordenação dos organizadores do evento super rico, né? Para a gente poder colocar tudo isso em debate. Então, acho que eu vou finalizando minha fala para a gente poder conversar, já que eu já me estendi aí, eu acho que mais ou menos 1 hora.